A gente vai receber o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, dirigente do Colorado, para conversar com a gente ao vivo aqui no Dia Primeiro, o Internacional, que é semifinalista da Libertadores, um jogo que está mexendo, claro, com todo mundo. E a gente tem o prazer e a honra e a gratidão, claro, de receber o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos. Bom dia, Alessandro. Quase boa tarde, que a gente já está chegando perto do meio-dia. O Alessandro, acho que está tentando ajustar aqui a comunicação com a gente, presidente do Inter, mas a gente está tentando ajustar isso para receber o presidente do Colorado para falar dessa semifinal da Libertadores. Bom dia, presidente. Você nos ouve? Bom dia. Estão me ouvindo também? Sim. Perfeitamente. Tudo bem? A conexão está um pouquinho ruim aqui. Nossa, tudo sob controle. Estamos ouvindo e vendo o presidente do Inter. Ele foi desconectado agora momentaneamente, mas a gente está tentando restabelecer essa comunicação com ele para conversar desse Inter, que é semifinalista da Libertadores. Vamos ver se a gente consegue mais uma vez agora. Presidente, agora a gente te ouve e te escuta, acho que de maneira melhor. Você nos ouve bem também? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Presidente, queria começar te ouvindo sobre essa semifinal da Libertadores contra o Fluminense, um jogo que mexe com muito torcedor do Colorado, em busca desse sonho do Tri da América. Como é que vocês estão enxergando essa semifinal depois de uma vitória importante contra o São Paulo ontem no Gigante? Bom, primeiro, bom dia aí a todos que estão nos acompanhando, a ti, Razão, o PVC. Sem dúvida, um jogo importante, num momento também diferente, onde a gente consegue aí chegar entre os quatro melhores equipes da América, os quatro melhores times da América, contra um adversário gigante que é o Fluminense, e sabendo da importância disso para o clube, sabendo da dificuldade que é e tem sido esta Libertadores da América, né? Nas etapas que passamos, desde a fase de grupos, depois River Plate e próprio Bolívar, com as circunstâncias todas da altitude. E esperamos que seja um grande confronto e que sejam aí 180 no futebol também, que o torcedor, né, desfrute desse espetáculo. PVC, presidente com a gente. Eu fiz uma observação no final do jogo contra o Bolívar, na semifinal da Libertadores, que a gente está vendo, claro, o Internacional sobe para 10º lugar, mas está claro que o objetivo do Internacional nesse momento da temporada é ganhar a Libertadores. E é a esperança da torcida de ganhar a Libertadores. E o Internacional passou a ter duas armas, cada uma numa ponta do campo. Um goleiro de Copa do Mundo, titular da última Copa, e um centroavante da última Copa do Mundo também titular na sua seleção. Até que ponto a diretoria projetou ter isto na reta de chegada do campeonato? Ou seja, esse é um cenário que o Internacional tem e que nenhum outro time brasileiro tem. Um titular em cada ponta do campo que foi titular na última Copa do Mundo. Olha, PVC, eu, óbvio, costumo falar da importância que tem esses jogadores e do que agregam, né, ao nosso elenco. Mas é importante falar do coletivo, é muito mais importante falar do todo. E a gente sabe que no futebol, quando as coisas dão certo, né, dificilmente você acaba dando este mérito ao, digamos assim, ao coletivo e principalmente ao planejamento. E quando perde, não. Quando perde, né, você procura culpados e, ao mesmo tempo, você acaba colocando isso como uma falha de planejamento, né? É evidente que o planejamento ideal, né, de uma empresa, né, e de um clube, fazendo esse paralelo entre os dois mundos, é aquele que você consegue realizar as coisas que você quer realizar dentro do tempo, né, mais curto possível, para que o resultado apareça o mais rápido possível. Só que na situação em que o Internacional vive, não é diferente de outros clubes, mas é uma realidade nossa e uma forma como nós encaramos esse trabalho, nós tivemos dificuldades e temos dificuldades de recursos de forma muito forte. E o planejamento se deu nas circunstâncias em que a gente pôde evoluir desde o início, né? E isso começou lá atrás, começou em 21, quando a gente renova jogadores importantes, traz jogadores que até hoje estão no grupo, como é o caso, por exemplo, do Mercado, que é um jogador importante para nós nessa equipe, como é o caso do Maurício, como é o caso do Johnny, né, jovens que
que estão se afirmando cada vez mais na nossa equipe, né? E quando você posso lembrar aqui para que o torcedor e para que vocês também tenham isso, né? 2022 nós tivemos a felicidade aí de contar com Bustos, que é um lateral e um jogador importante nessa caminhada, o Vitão, né, que, embora lesionado, né, foi convocado agora para a seleção olímpica, um jogador importante, o Igor Gomes, o René, né, o Gabriel, que até a sua lesão vinha sendo destaque da equipe, né, agora voltando de uma lesão também sendo importante nessa caminhada. O próprio Carlos de Pena, que fez um 2022 muito importante e tem retomado isso também, de alguma forma com o Kudê. O Alan Patrick, que é o capitão do time, que é um destaque, uma referência no meio campo desse time, que constrói, e ontem, inclusive, saiu uma estatística aí, que é o jogador com o maior número de assistências, né, no Brasil. O Pedro Henrique, que infelizmente está lesionado, mas que foi muito importante na nossa caminhada do vice-campeonato de 2022, e o Wanderson, que jogou 2022 de uma forma também a nos ajudar muito, e que agora, uma função diferente que o Kudê deu para ele, tem sido também um dos destaques do time. Então, essa equipe não foi formada há 2 meses, há 3 meses, essa equipe vem sendo formada. E a cereja do bolo, as cerejas do bolo, aquilo que chegou agora, nessa última janela, só pôde chegar agora também por uma circunstância financeira, senão tinha chegado antes. Nós monitoramos esses jogadores, vamos falar do Enner, vamos falar do Arangues, vamos falar do Bruno Henrique há mais tempo, mas as condições contratuais e a condição financeira do Internacional só foi possível concretizar agora, né? A mesma coisa posso falar, né, do Hugo Mário, que vem sendo destaque já numa função de zagueiro e tem ajudado muito a equipe, cresceu muito, né? O time cresce e ele também, e também o Dalbert, que é um jogador que a gente traz agora aí, e que vem num contrato também, vamos dizer assim, de entendimento entre os dois lados, de oportunidades que o Inter lhe dá depois de uma lesão, e ele também, um grande jogador, dá ao Internacional de poder contar com ele. Então, isso é um planejamento que a gente precisa exaltar aqui, porque é um planejamento, primeiro, que foi feito desta forma, e segundo, que foi o que foi possível ser realizado. E a gente, claro, ainda não conquistou aquele nosso objetivo. Eu digo no sentido de que deu certo, porque conseguimos encaixar vitórias importantes, conseguimos, né, agora no Brasileiro, com a vitória de ontem também, mostrar que é possível uma reação no Brasileiro, e esse era um dos desafios que estava, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, no cotidiano do grupo de atletas, dos jogadores, e tenho certeza que com a nossa equipe aprimorando e entendendo ainda mais o modelo de jogo que o Kudê trouxe, vai ainda evoluir e vai nos fazer ir mais longe ainda. É verdade que você, desculpa, Razan, é verdade que você sentou com o Kudê para convencê-lo de que, com os jogadores que havia no elenco, mesmo tendo um modelo de jogo muito diferente do Mano, que era possível exercer o plano de jogo dele? Então, quando a gente definiu conversar com o Kudê, a gente resolveu ir até a Argentina, sentarmos lá, passamos 1 dia e meio quase trabalhando em cima das questões do elenco. As questões contratuais foram 10 minutos. O trabalho mesmo foi, e a gente foi com a equipe do departamento de futebol, com todas as ferramentas que a gente tinha, e o que facilita muito é que o Kudê é um estudioso do futebol, é um cara que sempre teve muito carinho pelo Internacional e sempre acompanhou o Internacional mesmo à distância. Então ele já conhecia o elenco, e a gente foi passando um por um, né, e avaliando com ele as características dos jogadores e aquilo que é o modelo dele, para que ele pudesse nos dizer encaixa ou não encaixa, porque nós também fomos muito transparentes com ele na situação de possíveis ou não contratações, inclusive de possíveis ou não saídas, para que isso ficasse muito claro, porque o Kudê é um cara muito bom de trabalhar quando você consegue deixar as coisas claras com ele, e quando você cumpre, e ele também cumpre com aquilo que é combinado. Então a gente fez essa combinação, e ele foi desde o início muito taxativo de que tinha um grupo muito bom na mão, um grupo com muita qualidade, e um grupo que ele conseguiria adaptar o seu modelo de jogo às características desses jogadores. E acho que isso vem se confirmando. A cada jogo a gente vê jogadores crescendo, vê jogadores, inclusive, com versatilidade de movimentações.
né? Você vê o Alan Patrick jogando de uma forma um pouco diferente, você vê o Wanderson jogando de uma forma muito diferente. E essas questões, elas foram aprimoradas, estão sendo aprimoradas, inclusive, com, óbvio, uma questão que é importante, que é o tempo de treino. Essa parada de data FIFA foi importante, esse espaço que estamos tendo agora, né, num jogo que aconteceu ontem, o próximo só quinta-feira, o outro na outra terça-feira, quarta-feira, melhor dizendo. Então, isso também dá muito tempo de trabalho, e isso é importante para quem começa um trabalho, né, como ele começou já com a temporada em andamento. Presidente, a gente vê no Inter esses estrangeiros que formam a espinha dorsal, e jogadores importantes, o PVC citou 2 deles, Ener Valencia, o Rocher, o próprio Arangues, que o senhor já citou, formam um pouco desse DNA do Inter, que não é de hoje, é uma história, uma tradição do clube. Queria que o senhor falasse sobre isso, e também especificamente sobre o Ener Valencia, porque é uma contratação que me parece que sai do lugar comum. Hoje está todo mundo vendo, porque ele já está sendo decisivo na Libertadores, 4 gols em mata-mata contra River Plate, contra Bolívar, mas especificamente sobre o Ener, falta criatividade, às vezes, para o Cartola brasileiro pensar um pouco fora da caixa e buscar um cara que ninguém está esperando, como vocês fizeram com esse jogador que acabou de sair do Catar na Copa do Mundo? Eu acho que essa questão dos jogadores sul-americanos aqui no Sul tem já uma história bastante bacana aí, com vários exemplos que deram certo, né? A adaptação, principalmente, claro, hoje temos um equatoriano, temos um chileno, mas também muito forte com o Uruguai e a Argentina, pelo clima, pelos costumes, né? Pela cultura muito parecida, pela proximidade. Isso também faz com que em 1 hora eles estejam 1 hora e pouco em casa, quando tem alguma folga. Então, acho que essa adaptação ela é importante e ela ajuda muito e faz com que os jogadores se sintam bem aqui, né? Sem contar, por óbvio, a grandeza, né, dos clubes e a possibilidade de estarem disputando grandes competições. Então, acho que isso contribui e ajuda, né? Em relação especificamente ao Ener, é um jogador que antes da Copa a gente já tinha feito alguma sondagem, sabia que era difícil, né? Ele estava vivendo um grande momento na Turquia, na Europa, um goleador, né, com uma média altíssima de gols, mas sabíamos que o contrato ia se encaminhar, né, para o final, e voltamos a insistir em janeiro, né? Soubemos que ele não tinha ainda tido um acerto com o seu clube, embora sendo ídolo, e isso também abriu uma brecha forte para que a gente pudesse apresentar um projeto para ele, um projeto que também, no momento em que a gente vai lá, é um momento propício para isso, porque o Internacional acaba um campeonato difícil como é o Campeonato Brasileiro em segundo lugar, mantém o mesmo elenco, mantém a comissão técnica e uma perspectiva de 2023 muito positiva. Então a gente vai lá, leva, e o que eu costumo dizer para a nossa equipe aqui, e acho que isso vale para a vida, vale para tudo, né? Primeiro é você trabalhar sempre no limite de buscar, não nesse conceito de jogador, mas no conceito geral de vida, né? Inovações, buscar coisas diferentes, porque isso faz com que a vantagem competitiva do recurso que nos deixa às vezes longe de um clube ou outro, pela falta de receita, nos coloca no equilíbrio pela iniciativa, né, e pela inovação. E segundo, porque o não a gente já tem, né? O não é sempre uma palavra que você parte do não. E aí, para você construir um sim, né, você precisa abordar, você precisa sondar, você precisa conversar, você precisa... E o Ener foi sempre receptivo, né? Ele e seu agente foram sempre receptivos nisso. E acho que a gente conseguiu fazer um trabalho importante, não só no caso dele, como no retorno do Arangues, né, de todos esses jogadores lá atrás, quando a gente traz o Alan Patrick, né, de uma temporada também, na época, muito boa, né, quando a gente consegue fazer esses movimentos, eles são importantes, porque demonstram que você tem uma equipe de futebol, uma equipe do departamento de futebol, que compreende essa missão e que trabalha ela muito bem, com apoios das mais diversas áreas do clube, desde o marketing, do pessoal que faz o acolhimento, das informações que os jogadores daqui passam, né, para os jogadores que estão fora. Isso também é importante, quer dizer, a realidade do vestiário, as condições que o clube oferece aos jogadores, né, o voo fretado, que nós hoje temos um contrato
que nos garante todos os jogos fora de Porto Alegre serem de voos fretados. Isso para uma recuperação numa cidade que está distante do eixo, né? E que precisa de deslocamentos de às vezes 6, 7 horas para um jogo dentro do próprio país. Isso é fundamental para você convencer, né? E tudo isso é feito com muito trabalho de várias mãos aí para que as coisas acabem acontecendo. Interessante essa visão sobre o não já tem, mas vai buscar o sim, PVC. Pode ser o campeão da Libertadores mais internacional de todos, porque a LDU tinha 4 jogadores estrangeiros em 2008 e o Internacional tem 7 dos que não podem jogar pela seleção brasileira, né? O Johnny é brasileiro, mas nascido nos Estados Unidos e joga pela seleção dos Estados Unidos. O Wanderson tem dupla nacionalidade, mas o Wanderson pode ser convocado pela seleção brasileira. Por isso que eu considero o Wanderson brasileiro e o Johnny norte-americano, por causa da seleção que ele pode atuar. Mas são 7 estrangeiros, né? Que estão jogando e que pode ser o campeão da Libertadores mais internacional de todos. Isso nas datas FIFA agora tem tirado muito jogador aí e a gente se preocupa com isso também, mas é uma preocupação boa, né? Uma preocupação que valoriza aí o elenco, valoriza os nossos ativos, e isso é bom também para o clube. Presidente, tem uma situação curiosa envolvendo esses estrangeiros, perdão, PVC, fiquei curioso porque o Rocher, o Inter enfrenta o Nacional com o Rocher, ele é adversário e depois ele é decisivo pro Inter, que é uma situação curiosa, né? A Libertadores agora permite essa possibilidade de o jogador atuar por mais de um clube. Como é que foi isso? Porque assim, vocês fizeram jogos duros na fase de grupos contra o Nacional, lá no Gran Parque Central, aqui no Beira-Rio, o Nacional, um gigante do nosso continente. O Rocher é o goleiro do Nacional, vocês enfrentam e na sequência, no mata-mata, ele vira goleiro do Inter, já sendo decisivo, batendo até o pênalti, que é algo incomum, né? Para o goleiro bater a penalidade decisiva contra o River. Então, o Rocher é mais um exemplo dessas questões que eu falo que você tem que ter convicção e trabalhar em cima daquilo que acredita, e óbvio que vamos ter erros, cometemos erros, mas sem convicção você não consegue avançar. E o Rocher era uma convicção nossa, com dificuldades, né, no momento anterior, por conta da valorização do atleta, mas que foi se viabilizando ao longo do tempo, e a gente, naquele jogo, inclusive, contra o Nacional, a gente, um dia antes, né, a gente jantou com a direção do Nacional e conversamos muito sobre futebol, sobre campeonato, sobre a realidade dos clubes, as dificuldades. Esses encontros têm sido muito importantes, né, e valorosos, porque você troca muita experiência, percepções, você toma choque de realidade, de diferenças que são gritantes no futebol sul-americano, em termos de orçamento, em termos de condições, né? Não falo só do Nacional aqui, que é um grande clube, não é dele que estou falando, mas, né, jogamos contra outros clubes de outros países com condições muito inferiores ao futebol brasileiro, e quando entra dentro de campo demonstram aí uma fortaleza e colocam mesmo outros ingredientes, inclusive na ponta da chuteira, para defender o seu clube, e isso torna a Libertadores um torneio sempre bastante difícil. E ali a gente conversou e a gente viu que o Rocher caminhava-se para um final de contrato, né, que inevitavelmente, até por um reconhecimento do clube a ele, teria, né, o seu contrato no final do ano, enfim, encerrado, e era a intenção também do Nacional, né, de alguma forma. A gente ouviu só coisas boas do Rocher, inclusive em relação a fora do campo, né, a seu perfil de liderança, a sua empatia com a torcida. Ele é um ídolo lá no Nacional e no Uruguai, e isso nos fortaleceu ainda mais a convicção. Mas ainda tínhamos uma distância que era importante, como eu disse na outra pergunta, e que sempre nos baliza, que é um compromisso com o lado financeiro do clube. E tínhamos um grande goleiro na época também, que agora, infelizmente, né, por razões que ele mesmo preferiu, saiu, que foi o John, não vivendo uma grande fase, o John. Então, todos esses ingredientes foram colocados na mesa. Nós temos um comitê, junto com a comissão técnica, que decide pontos técnicos, né? Depois a gente também tem uma área que trabalha com a viabilidade financeira, e isso foi possível construir, né? E o esforço do jogador, também tivemos aí, né, uma condição importante ofertada ao Nacional para que pudesse acontecer, e que o Nacional nos ofertou de prazos que pudesse acontecer, e isso foi viável,
e a gente traz o Rocher nessa situação, nessas circunstâncias, né? Tendo ele feito um dia depois, né? Um grande jogo contra nós, né? Tendo tido presença não só técnica quanto também como capitão e presença de espírito no jogo, né? Numa dividida que teve na ponta, na lateral quase do campo. Acho que o PVC estava acompanhando esse jogo aí, se não me engano, estava fazendo o jogo. Sim. Ele sai da área, vai lá, né? Peita o nosso jogador, peita a bandeirinha, peita juiz, e ali mostrando também uma presença dentro de campo muito forte. Isso tudo são ingredientes desse momento que acabou, felizmente, culminando na vinda dele, e hoje uma adaptação muito forte já ao clube, à torcida, e tenho certeza que fizemos aí uma grande aquisição para o futuro do Internacional, um goleiro que vai fazer história no Inter. Ele já está fazendo e vai fazer. O Rocher foi um cara você, que no era dia muito 7... importante no Nacional. Diga, PV. 7 de dezembro de 75, você tinha 3 ou 4 anos? 75 eu tinha 4 anos. 4 anos. 7 de dezembro de 75. Então você não se lembra... Recém-completados em outubro, 4 anos. 15 de outubro de 71, né? Está perto do aniversário. 7 de dezembro de 75 foi a grande semifinal da história de Internacional e Fluminense. Era um jogo só no Maracanã. O Fluminense era a máquina, embora a máquina ficasse mais máquina no ano seguinte. E o Internacional tinha vencido 3-1 em outubro, no Beira-Rio, mas a semifinal era um jogo só. Pela melhor campanha do Fluminense era Maracanã. Eu estava olhando a escalação aqui agora, mas era Félix, Toninho, Silveira, Edinho e Marco Antônio. Era Zé Mário, Paulo César Caju e Rivelino, Gil Manfrini e Zé Roberto. Contra Manga, Valdir Figueroa, Hermínio e Chico Fraga, Caçapava, Falcão e Paulo César Carpegiani, e Valdomiro, Flávio e Lula. E parecia favorito o Fluminense, dirigido pelo Didi. Fluminense 0, Internacional 2. Você não, seu pai contava a história desse jogo? Sua família contava a história desse jogo? Esse jogo, de alguma maneira, faz parte da sua história, da tua memória de futebol? Não, a família sempre participou muito, né, desses momentos decisivos do Inter, e a minha recordação começa um pouco mais adiante, aí em 79, né, quando eu já tinha aí 8 anos e fui ao Beira-Rio, né, e comemorei muito aquele título brasileiro. Mas, por óbvio, todos esses jogos sempre foram jogos que, em um churrasco ou outro, em um jantar da família, sempre comentado, sempre contado, sempre exaltado, né? E esse time de 75 também, como o de 74, como depois o de 79, são times que nos moldaram na minha geração, né? Colorados, e nos trouxeram passando momentos difíceis em décadas posteriores, né? Mas que nos fortaleceram como colorados. Eu tenho certeza que as pessoas, os colorados e coloradas da minha faixa etária, têm isso como uma memória muito, muito importante na formação de um torcedor. E depois, né, as cicatrizes dos anos seguintes também foram duras, mas aí conseguimos, né, recuperar também a nossa hegemonia muito forte no futebol, e isso nos ajudou muito a formar também jovens torcedores que vieram depois nas gerações seguintes. Mas são histórias importantes, e a gente agora está fazendo outra, está construindo outra história, que esperamos seja uma história tão vitoriosa quanto essas que tivemos e que contamos aí, sejam para os nossos filhos, né, e os nossos avós, os nossos pais contavam, que a gente possa ter a felicidade e a alegria de poder contar histórias importantes também, né? E o Inter é feito disso, a torcida recorre a esses momentos também, né? Recorre à final da Copa do Brasil contra o Fluminense também, que foram duelos importantes e que acabam saindo vencedores, né? São momentos que nos dão alento também, e o momento atual também nos faz ter muita confiança, respeitando e sabendo que do outro lado tem um grande time, né? Um time que está jogando um futebol diferente, um time que vem se consolidando há mais tempo, com mais tempo de trabalho, né? Chega num momento importante também da sua história, numa semifinal de Libertadores, né? Podendo ter a final, né, no seu estado, então isso deve motivar demais também o Fluminense, e a gente vai com muito respeito, mas com muita confiança de que é possível avançar nesse duelo. Presidente, nas últimas semanas, viralizou nas redes sociais
um corte que não sei se o senhor viu, mas aqui, pelo menos, eu cheguei a ver, de 2 influenciadores, um do Inter e outro do Grêmio, numa mesa ali de um podcast, debatendo sobre questões dos 2 clubes, da rivalidade e tal, e aí, num determinado momento, eles chegaram no debate sobre títulos de campeonato mundial, enfim, e de relevância e do que é pertinente ou não. Não sei se o senhor viu esse corte que viralizou nas redes sociais sobre essas conquistas do passado e do presente, como cada entidade, como os clubes e como o mundo do futebol, de uma maneira geral, encara isso. Queria ouvir se o senhor viu esse recorte, se o senhor, a sua opinião do senhor a respeito disso, dessas conquistas de mundial, de lado a lado, que gera tanto debate, e esse corte foi um que gerou muita discussão nas redes sociais. Eu não acompanhei, fui perguntado num outro programa essa semana sobre isso, né? E até dei uma resposta, de fato, que quem decide isso não é Internacional, não é time A, time B, quem decide isso é a FIFA, né, tem as suas decisões e inclusive, foram tomadas, algumas até mais recentemente, de fato que é um assunto que não diz respeito, né? A gente falar o que eu posso afirmar e falar e que nós, colorados, temos muito orgulho, né, da conquista que tivemos, né, do troféu que temos, né, a taça que temos hoje é uma taça icônica, uma taça ímpar, né, e temos tranquilidade em falar sobre isso, né. O restante, a torcida faz o seu debate, eu já me pronunciei em relação a isso, não citei nenhum nome de ninguém, não citei clube, não citei, apenas disse que estamos muito contentes com aquilo que conquistamos, né? Isso faz parte da grandeza do futebol, rivalidade também, né? Isso tem no Rio, tem em São Paulo, tem aqui no Rio Grande do Sul e quando se encontram torcedores dos 2 lados, né? Alguns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro, acho que faz parte do futebol e a gente respeita todas as decisões, mas mais uma vez dizendo, vale a palavra oficial tem sido essa que foi tomada, né, de que há um reconhecimento depois disso e esse reconhecimento mesmo vindo depois tem que ser considerado. Nós não vamos entrar nessa polêmica porque ela já deu muita conversa aí nessa semana aí e eu acho que o nosso foco aqui tem que ser o brasileiro com a vitória de ontem, retomada, né? Muitos aqui a gente vive impressionante. Sempre com uma circunstância colocada sobre algo que não existe, amedrontando o torcedor, criando desconfiança sobre a equipe, e acho que a vitória de ontem não nos levou ainda ao lugar que a gente quer, mas ao menos dá uma tranquilidade para o trabalho ser executado, e eu tenho certeza e confiança de que nós vamos subir muito ainda na tabela do brasileiro, o time tem muito a evoluir, né? E deixar para trás alguma tentativa de redução desse momento que estamos vivendo. Eu fico, às vezes, até incomodado com isso, porque são muitas vezes torcedores do próprio Internacional que acabam transmitindo uma energia tão ruim que isso contagia. E a gente tem que ser contagiado por, como disse o Cudê numa outra entrevista, por notícias boas, por buscar o positivo, né? E é isso que a gente trabalha da porta para dentro do vestiário e pede que o torcedor também nos ajude da porta para fora. Você olhar hoje a tabela, eu tenho certeza que o torcedor do São Paulo, que ficou atrás de nós a partir do jogo de ontem, mas que vai disputar uma final importante na semana que vem, não vai falar até o jogo da final que o São Paulo está no caminho do rebaixamento, que o São Paulo vai ser rebaixado, que o São Paulo isso, que o São Paulo aquilo. Não vai fazer isso. Então nós temos que fazer exatamente o contrário, é olhar para cima, apoiar a nossa equipe. Ontem saímos de um primeiro tempo onde tomamos um gol, numa infelicidade, e a gente sentiu ali que o torcedor em algum momento ficou, né, com razão, titubeando em relação ao que poderia acontecer, mas a equipe volta com força, inicia o segundo tempo forte e a torcida vem junto, né? E essa união da torcida com o time é muito importante para que a gente possa retomar o brasileiro de uma forma desejável. A gente sabe que cometemos erros, a gente sabe que tivemos dificuldades no início, mas o momento é outro e a gente precisa usar isso como uma força motriz, como uma alavanca para a gente buscar fatores positivos. Até fechando da minha parte aqui, já te agradecendo, presidente, pela sua participação com a gente no dia primeiro, até para ilustrar isso que o senhor estava falando, o Inter com a vitória chegou a 29 pontos, passou o próprio São Paulo, que tem 28 nesse momento, o Inter é o 10º,
e o São Paulo ficou na 12ª colocação. O São Paulo tem a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, como a gente já debateu bastante, falou aqui no de primeira. Queria a tua análise desse balanço do Inter no Campeonato Brasileiro, se está aquém do que vocês esperavam, se está dentro do que vocês esperavam, diante de, claro, de uma prioridade que é óbvia, que para quem está na semifinal da Libertadores não tem como não priorizar uma competição desse tamanho em busca de um tri que há tanto tempo o torcedor tem essa obsessão. Mas a tua análise, esse balanço do Inter, está dentro do que vocês esperavam, está abaixo ou está melhor? Não, eu acho que nas circunstâncias projetadas está abaixo. Nós tínhamos que estar numa situação melhor, né? Dentro da tabela do Brasileiro, isso é reconhecido por todos. Não está aqui falando a direção, mas também os jogadores reconhecem e falam isso, comissão técnica, o clube como um todo, né? Mas também há elementos aí que vamos dizer assim, podem explicar, né, esse desempenho ainda menor do que a gente esperava, né? Primeiro, por óbvio, o próprio calendário em relação ao tamanho do grupo que temos, né? Que não é um grupo que tem um tamanho como alguns outros grupos têm, com capacidade de disputar 2 ou 3 competições no mesmo nível. Nós estamos disputando agora 2 competições. E isso fez com que, no momento anterior, a gente tivesse aí, principalmente na Copa do Brasil, onde a gente teve um problema inicial, um jogo ruim contra o América, tivemos que drenar energia, fizemos um grande jogo na volta que, infelizmente, não classificamos. Isso nos atrasou um pouco, a mudança também no comando técnico, com a chegada do Cudê e o tempo necessário para isso, e aí sim, as decisões da Libertadores, né? Queremos ou não, elas são e foram decisões gigantes, né? A começar, como eu falei, pelo River, que era favorito, ou um dos favoritos a conquistar a Libertadores, com uma grande equipe, né? E depois o Bolívar e o tema da altitude. Sem falar no própria fase de grupos, que também foi jogos difíceis e que tivemos que ter ali, dentro do calendário do Campeonato Brasileiro, eleger algumas prioridades naquele momento. Isso vai fazendo com que você perca alguns pontos importantes do Campeonato Brasileiro, te deixando numa situação pior do que você tinha projetado. Bom, a situação agora é outra. Nós estamos, né, com foco muito forte na Libertadores, e não tem como ser diferente, né? Estamos a 2 jogos de uma final, né? E isso drena emocionalmente, drena fisicamente uma equipe, mas agora com espaços aí suficientes para, primeiro, né, ter essa continuidade nos treinamentos, no entendimento, na maneira de jogar, né, no aprimoramento físico, e, ao mesmo tempo, condição de descanso e de recuperação de um jogo para outro. Então, acho que isso nos ajuda e nos dá perspectivas de crescimento do Campeonato Brasileiro também, e é isso que a gente vai trabalhar para essa reta final aí de Campeonato Brasileiro, e também, por óbvio, buscando a classificação para a final da Libertadores. PV, presidente do Inter, gentilmente nos atendendo aqui no de primeira, papo muito legal. Fique à vontade se quiser fazer uma última aí, PVC. Não, última observação só. O Alessandro admite que a campanha no Brasileirão é abaixo porque é o time vice-campeão brasileiro. No ano passado, o Internacional foi vice-campeão brasileiro. E é um desafio que o Internacional tem há muito tempo. É claro que ganhar a Libertadores de novo é muito importante e possível, mas o Internacional precisa voltar a ser campeão brasileiro, né? Esse é um desafio que a comunidade do Internacional, que a torcida do Internacional tem de voltar a ser soberano no Brasil. Né? PVC, então, as coisas têm sido difíceis. É mais que aldeia, né? É mais que aldeia. Tem sido difícil no brasileiro, PVC. Primeiro, porque nos tiraram um brasileiro, desculpa a expressão mais corriqueira, aqui na mão grande, né? Eu não vou deixar aqui de registrar isso ficou gravado e não é choro, é realidade, é fato. Até hoje não entendi como é que aquele pênalti foi anulado pelo VAR. Os critérios mudam a cada dia, a cada ano, a cada jogo, e ali nós tínhamos um título brasileiro histórico, né, em 2021. E o ano passado, onde a gente bate o recorde de pontos corridos, foi a maior pontuação do Internacional na história de pontos corridos. O Palmeiras faz aquela grande campanha, né, e a gente fica numa segunda colocação, também com, vamos dizer assim, com uma perspectiva de ter conseguido por algumas vitórias a mais, alguns resultados a mais, disputado o título, né? Então, nós estamos perto, né? É uma obsessão, por óbvio, o Campeonato Brasileiro, de voltar a vencer, mas sabendo que
do jeito que vou só emendar aqui um fato que é importante, que o torcedor tem que ter isso como algo presente, né? Você ganhar um Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ele necessita que você tenha uma estratégia muito forte, focada, específica, né? Você veja aí o Botafogo, que hoje está numa situação... Eu digo para times que têm uma condição orçamentária menor, né? Aqueles times que estão acostumados aí, pela sua condição orçamentária, a estar todo ano próximo de uma disputa, é uma situação diferente, porque forma um elenco maior, né? E consegue dar conta desse calendário. Mas aqueles que não têm esta condição, e o Botafogo é uma equipe que eu acho que se enquadra um pouco nesse perfil, chega porque toma algumas iniciativas e alguns focos, né? Abrindo mão, né, de outros, para poder chegar mais forte. E claro que tem outros fatores que agregam a isso, né? Você montar uma equipe competitiva, eficiente, né? Você ter um nível de eficiência no seu elenco alto, você manter jogadores, né, de uma temporada para outra com gana, com vontade, é fundamental. Mas são fatores que o torcedor também precisa entender e até nos ajudar quando a gente faz aí chamadas, né, por exemplo, de associações, que é uma coisa importante de manter uma receita recorrente permanente, quando a gente faz a convocação do torcedor para lotar o estádio, que faz a diferença, esse torcedor é o 12º jogador, empurra o time, isso tudo são elementos que você vai construindo, né? E essas coisas dando certo, elas culminam numa possibilidade maior de você disputar um título de pontos corridos, que é sempre um título, um campeonato de longo prazo, como eu digo, é mais uma maratona, não são duelos de mata-mata, como Libertadores acaba sendo a partir da segunda fase, como Copa do Brasil acaba sendo, e essas sim dão oportunidade de você focar em jogos específicos e fazer o trabalho. Então são competições de natureza diferente, portanto com estratégias diferentes, e a gente precisa estar atento e trabalhar para voltar a ganhar o brasileiro, que é tão importante para o Internacional e tenho certeza para os clubes do Brasil. Presidente Alessandro Barcelos, do Inter, muito obrigado pelo seu tempo, pelo papo com a gente ao vivo aqui no De Primeira, foi muito rico. Saiba que as portas estão abertas sempre que quiser voltar para conversar com a gente. É um prazer ter você conosco aqui no De Primeira, presidente. Obrigado, Razan, obrigado, PVC, pelo espaço. A gente tem uma admiração aí pelo trabalho de vocês também, um trabalho sempre muito sério, muito competente, e é importante estar falando para vocês aí. Sabemos que quando falamos para vocês, falamos para muitas pessoas que acompanham e que também formam opinião e que também acompanham o Internacional e podem também ajudar a gente a construir um futebol brasileiro mais forte. Um grande abraço.